Sejam bem-vindos ao Polideia Cast. Todos somos políticos e todos temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje nós queremos saber a ideia sobre política dele, que é um grande amigo de longa data. Eu nem te contei isso, sabia, Castilhos? Não me contou. Mas o Anderson já prestou serviço para a agência que eu trabalhava lá em 2012, mais ou menos. Né? Acho que foi um dos primeiros caras que eu tive contato na área de comunicação visual. Que é conhecido na comunicação visual, para quem não lembra da G7, chegou até outdoor na cidade, né, Anderson? Uhum. E mais do que isso, eu comprei um computador dele. Olha Comprei só. um computador, comprei um iMac dele. Aí a primeira agência, o primeiro iMac que a gente teve na agência veio do Anderson. Anderson, seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Uma satisfação estar com você aqui, né? Com o Castilho também. Rapaz, a gente tem uma história longa, hein? Uma história longa. Uma história longa já, amizade de longa data. Nos afastamos, né? Mas é isso aí. Cada um vai seguindo uma jornada, um para lá, outro para cá. Mas o nosso primeiro contato é isso aí. Foi lá em 2012. 2012, né? 2011, por aí, sei lá. Na época foi antes de você acabar fechando você vendeu a operação, né? Vendi a operação. Vendeu a operação, né? Exato. É isso aí. Conta aí pra mim, cara, o que você tá fazendo hoje? Como é que tá a tua vida hoje? Rapaz, como a gente tá falando agora, né? A vida, ela dá idas e voltas, né? E a gente vai para lá e se encontra cá e se desencontra. No momento, eu continuo ainda na área de comunicação. Só que é a comunicação visual online. Então, no momento, a minha atuação comercial, né, e empresarial é no segmento de vendas online. Então, trabalho muito com vendas de papel de parede, né, materiais para comunicação visual, só que tudo principalmente pelo Mercado Livre, através dos marketplaces. Que legal. Então, assim, Parabéns. São novos tempos, né? Novos tempos, né? Hoje você tem que acompanhar o mercado, né? E o mercado online, principalmente, tem a tendência a crescer muito. Essa que é a grande verdade, né? E estamos aí, na peleia, lutando, todo dia um desafio novo. Afinal de contas, ser empreendedor é aquela história, né? É matar um leão por dia. É isso aí, matar um leão por dia, esse leão tá com muita fome. E eu vou te falar mais coisas, tem gente que não tá matando os leões deles, aí nós estamos matando os outros também. É complicado. Anderson, Castilho, deixa eu só te apresentar, porque o Anderson eu conheço há bastante tempo. Claro. Mas a gente trouxe o Anderson pro Polideia, porque ele tem duas coisas que são relevantes para o nosso ambiente político de agora, para o nosso papo político de hoje. A primeira coisa é que o Anderson é pré-candidato pelo PMB. Pré-candidato a vereador. Pré-candidato a vereador, perfeito, muito obrigado. Exato. Pré-candidato a vereador pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. Da Mulher Brasileira. Mas eles estão para ver uma alteração, né? Por Mais Brasil. Então, Partido Mais Brasil. Tá bom, vai continuar PMB. PMB. Legal. Eu já achei que fosse Mais Brasil, sabia? Eu já achei que estava homologado isso aí. Tá ali no processo. E a segunda coisa é que dá para perceber, o Anderson, ele, como é que diz? Ele não tem o braço direito, ele até brinca com isso, né? Como é que é a tua brincadeira? Que exatamente. Você Assim, aí que entra o X da questão. As pessoas têm a dificuldade, Rogério e Castilho, às vezes até se direcionar a uma pessoa com deficiência. Então, assim, você pode falar sem medo e sem receio. É pessoa com deficiência, que é PCD. Né? Mas isso é normal, né? Porque cada cidadão, cada um, nós somos únicos, né? Nós somos moldados conforme aquilo que nós somos criados, né? As nossas experiências, né? E cada um vai ter uma forma de tratar, né, a sua condição. Eu mesmo tive uma condição diferenciada, porque eu sempre falo assim que eu sou privilegiado. Os meus pais, já desde pequenos, né, no meu caso, desde pequeno, eles me ensinaram a seguir a vida. Aí eu segui a minha jornada. Me ensinaram, você tem que trabalhar, né? Você tem que estudar, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Mas então essa deficiência é desde pequeno? É congênita. Que eu sou amputado. Eu tenho a agenesia do antebraço direito. Isso já é de nascença. Explica pra mim, o que é a agenesia do antebraço? A agenesia é a ausência do antebraço. Tá. Né? Assim, exatamente o que aconteceu, né? Falando da deficiência, ainda clinicamente não se tem uma certeza. Mas segundo os médicos na época, o que eles acreditavam que poderia ser, se usava um remédio, as mamães usavam na época um remédio chamado talidomida, que era um medicamento utilizado para enjoo,
mas também para tratamento de hanseníase. E ocorreram muitos casos de crianças que nasceram na época, né, com ausência de membros das mais diversas formas. Não só o braço, às vezes 2 braços, ausência de pernas. Então, assim, é aquela coisa, a falta de fiscalização da época. Né? Sim. Foi uma falha, na época eu não sei se era a Anvisa, né? Hoje nós temos a Anvisa, mas na época provavelmente seja aí, né? Sabe que o que você está comentando... Nossa, eu vou fazer um parêntese muito maluco aqui. Não, vai lá. Quando eu morei na Austrália, fui estudar lá, fiz uma bolsa para estudar engenharia civil lá. Mas quando eu estava na Austrália, nas férias, a gente foi para os países ali, né, Vietnã, Tailândia, enfim. E no Vietnã, nós fomos num museu lá, que era o Museu da Guerra. Uhum. O que aconteceu no Vietnã? Quando tinha aquela situação lá, foi passado um químico, acho que é fator laranja, alguma coisa assim, para tentar baixar, acho que as folhas das árvores, algo desse tipo. Na época da guerra, né? Isso, da época. Agente laranja. É, algo assim. Uhum. E é químico. O que aconteceu? Aquilo ficou na população e ficou também nos próprios pilotos dos aviões americanos. Caramba. Então era um museu que tinha uma série de fotos de crianças que, por causa do fator laranja que passava de família, de pai para filho, enfim, por causa dessa questão química, que também não tinham braço, não tinham perna, tinham problemas Então, com o no cérebro. desenvolvimento do feto, acabava não desenvolvendo ou o braço ou a perna. Exatamente, né? É, Algo afetaria. Caramba. E era Algo um afetaria. químico que, assim, era 2, 3 gerações, alguma coisa assim, para ele sair, sabe? Aí eu lembro que tinha assim, uma foto, assim, de uma menina, nossa, devia ter, acho, uns 3 aninhos, cara. Não tinha nem os braços nem as pernas, porque o pai dela era um americano que era um piloto de um avião que passou esse químico. Uhum. Rapaz, bicho, eu me arrepio só de lembrar. Eu chorei feito criança dentro do museu, cara. Um negócio, uma atrocidade. Então, quando você fala do químico, eu acredito mesmo, porque Sim, sim. lá, né, e é um negócio seríssimo, né, essa questão de... Para você ver o risco que é a automedicação. Né? Claro, eu não estou culpando a minha mãe. Né? Ela não teve culpa. Né? Inocentemente, um farmacêutico recomendou. Ela tomou. Né? Claro, não se tem 100% certeza. Mas o mais importante, Rogério Castilho, é que assim, que as pessoas, né, quando elas nascem, né, ou elas adquirem, que elas sigam a vida. É isso aí. Que elas olhem Sim. aquilo de uma maneira, quem sabe seja uma condição que Deus permitiu para que essa pessoa fosse ou seja uma luz na vida de outras pessoas. Eu ia dizer até um outro ponto. Eu comentei com você fora dos bastidores, até mandar um abraço pro meu sogro. Meu sogro também é PCD. Meu sogro não tem, ele, por conta de um acidente, ele acabou tendo que amputar a perna esquerda. Mas eu fico sempre admirado. Eu tenho uma admiração muito grande pelo meu sogro. Eu fico admirado porque ele trabalha... Cara, ele trabalha igual a gente trabalha. Você já viu isso? Sim. Se você for lá no restaurante Sim. hoje à noite, se você for lá no GFC Frango Frito, ele vai estar lá na fritadeira trabalhando. Uhum. E ele tem 62 anos, 60 anos, sei lá. Não lembro a idade dele. Então, assim, ó. Aí o que mais me deixa assim é que me comove é que, primeiro, eu fico muito feliz, porque a gente se conhece, eu já falei pra você, você teve a tua empresa, você teve os teus processos, mas, cara, você tem uma vida, você tem a sua família, né, você é casado, Sim. tudo, uma vida... Normal, né? Uma vida normal. Normal. Uma vida normal. Normal. Independente da tua condição. E aí eu fico indignado, porque tem um monte de gente que tem tudo pra dar certo, e o cara por uma questão de, ai, cara, faltava um celular novo na minha vida. Sabe assim? Fica usando uma artimanha pra não conseguir as coisas. A desculpa. Parabéns. Ficava usando uma desculpa pra não ter as coisas, sabe? E eu não tô falando de pessoas com deficiência, eu tô falando realmente de pessoas sem a deficiência, que ficam... Se que não vão pra vitimizando. frente, cara. Meu avô tinha uma frase. Meu avô tinha uma frase. Ele fala, meu falecido avô tinha uma frase. Ele falou assim: eu reclamava que não tinha sapatos,
Até encontrar... Não, eu reclamava dos meus sapatos. Uhum. Até encontrar a pessoa que não tinha peça. Ó. Mas essa frase é bem conhecida. Mas veja bem, aí que entra o X da questão. Deus é tão bom que ele dá a capacidade do ser humano se reinventar. Presta bem atenção. Todos nós temos a condição de nós seguirmos a nossa vida, mas quando a pessoa é deficiente, se falta algo ali, Deus compensa de outra forma. Essa que é a grande verdade, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos vendendo geladinho. Vocês sabem o que é geladinho, né? Sim. Né? Eu nem sei, acho que hoje em dia quase não se vê mais tal do geladinho, né? Não se vê nem gente vendendo, né? Molecada vendendo na rua. 10, 11 anos vendendo geladinho. Com 11 anos eu saí vender picolé. Sabe, Foi promovido. Fui promovido. Picolé. Não, mas quando eu vendia geladinho, eu era empreendedor, né? Você fazia o geladinho? Eu fazia, minha mãe me ajudava a fazer o geladinho e eu ia vender na vizinhança. Que legal. Pra você ter uma ideia, na época, eu comprei uma batedeira pra minha mãe de presente, vendendo geladinho. Caramba. Então já carregava aquela vocação empreendedora. Aí, posteriormente, um amigo me falou assim, vamos vender picolé? Porque na época, isso em 86, né? Acho que eu sou de 75, até nem falei pro pessoal, né? Tenho 48 anos, esse ano completo 49 anos. Já estou quase 50, cara. E vendendo geladinho. Depois picolé. E aí, aquela coisa. Deus vai preparando os caminhos para você, basta você querer. Certo dia, deixa eu contar essa história para vocês. Meu pai, servidor público, né, sempre, durante anos, trabalhou na prefeitura. E teve um coquetel de lançamento, abertura de uma exposição no Centro Cultural Gilberto Mayer. E aí meu pai, onde ele levava eu junto. Ele sempre teve um orgulho do filho dele. Uhum. Né? E até para poder, aquela coisa de socializar, fazer eu me socializar, que isso é importante. Claro. O grande erro de um pai, de uma mãe, é ele colocar um filho dentro de uma bolha e proteger e achar que aquilo vai defender ele das adversidades. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Foi que nem eu falei para vocês. A família tem um papel preponderante no desenvolvimento da pessoa, da criança com deficiência. Né? E os meus pais sempre fizeram o contrário. Não, expõe, coloca ele perante as pessoas, para que ele vá se adaptando e vá criando aí os meios dele, né? E nós num coquetel, aí meu pai chegou pro falecido professor Moacir Leme da Silva, que era o proprietário do Colégio Cristo Rei, né, pai do ex-vereador Júlio César. Vocês não devem conhecer, com certeza. Eu lembro do Júlio César. Mas o professor Moacir, aí meu pai chegou pro professor Moacir e falou, professor, estava ele inclusive o professor Pirajá Tadeu Maciel, que era o diretor da cultura, na época Cultureste, né, Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo. Falou assim, esse meu menino aqui, ele tem muita vontade de trabalhar. Aí o professor Moacir olhou para mim, o senhor não consegue abre uma oportunidade, né, para esse menino trabalhar? Ele olhou para mim assim, olhou para o professor Pirajá e falou assim, isso era uma sexta-feira. Segunda-feira, meu nome é meu pai Daniel, manda esse menino ir lá segunda-feira. Ele olhou para mim, você vai lá segunda-feira e você já vai trabalhar com nós. Então ali surgiu realmente a primeira oportunidade de emprego, né? Isso foi, eu tinha 11 para 12 anos, na época eu podia trabalhar. Hoje, né, as coisas mudaram de uma maneira que o jovem adolescente não pode trabalhar, mesmo que ele queira, né? Mas enfim, novos tempos, né? Mas muitas vezes ele não quer. Né? Os novos tempos, né? Mas aí é outra história. É outra história. E naquela segunda-feira eu fui e comecei a trabalhar de office boy na época. Office boy, meu serviço era fazer o serviço de rua, né? Ir até na prefeitura, pela Secretaria de Cultura e Esportes e Turismo, levar materiais lá para fazer fotocópia, enfim. Aí logo fui promovido, fui trabalhar lá dentro, no atendimento do esporte. Aprendi a datilografar. Eu mesmo. Uhum. Na época, a máquina de datilografia, aquelas Olivetti, eu lá, fazendo as fichinhas de cadastro das meninas de GRD, rapaziada de handball, né? Porque tem as escolinhas lá, ainda tem, claro.
E assim foi aquele progresso. Foi depois transferido definitivamente para cultura, Secretaria de Cultura, que daí eu tive um envolvimento onde eu aprendi muito, principalmente sobre cultura, né? Nas áreas de música, com os eventos, área de dança, artes plásticas. E posteriormente trabalhei na biblioteca. Inclusive tem muita gente que me conhece dentro da biblioteca. Eu trabalhei anos eu trabalhei na biblioteca pública. Acho que foi 6, 7, 8, acho que 8 anos trabalhando. Então assim, eu fui um bom tempo servidor público. Aí depois na biblioteca tempo ainda que quando se lia muito, né? E você gostava de trabalhar na biblioteca? Amava. Foi assim a parte... Trabalhando nessa aqui já, que é aqui do lado ou não? Eu comecei quando a biblioteca era lá no Centro Cultural. No Centro Cultural. Era no Centro Cultural. Depois foi transferido para cá. Transferido pra cá, que Sim. ganhou um corpo enorme ali. Exato, né? Então, assim, você vê, são privilégios. Eu tive o privilégio de trabalhar dentro da biblioteca e meu passatempo lá, o que era? Era chegar de manhã, ajeitar os jornais e ler. Hoje em dia as pessoas não têm mais o hábito da leitura. As pessoas não sabem. Né? É um trabalho que você amar, né, Castilho? Nossa. Então, Você ganha dinheiro pra ler. Pra ler. Não, e outra coisa legal é que assim, aí nós recebíamos Folha de São Paulo, Estadão, Gazeta do Povo. sim. Olha o nível. E aí você tinha tinha muita informação. Eu tinha acesso, então eu aproveitei muito isso, né? Claro, isso pra época. Hoje nós temos tudo na mão, né? O cara pega aqui, você tem mas, aqui. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tu sabe, a leitura... Tinha aquele cheirinho do papel, né? Exatamente. A gente que tava discutindo dias atrás, que falou que hoje as pessoas elas leem só as manchetes, né? Só a Sim. manchete, elas só lê o chamado, o clickbait, né? Só lê isso. Isso. Na época do jornal, era mais fácil. Porque a pessoa abria o jornal, ela lia a manchete e a matéria já estava ali. Não precisava clicar, abrir, entrar num outro link. A matéria estava ali. A pessoa acabava lendo o jornal. Lia aquilo que interessava, evidentemente, mas lia. Exato. Lia-se muito mais. Exato. Não, se Né? lia muito mais, né? E isso é algo, claro, que a gente percebe. Essa falta de leitura tem criado dificuldade para as pessoas na comunicação. Você percebe hoje em dia o português das pessoas. É triste, né? Eu lembrei de um fato curioso. Quando a gente fez a DESG, você lembra que a gente tinha que fazer a recepção dos professores que vinham de fora, do Rio de Janeiro? Sim. E nós fizemos, eu e seu pai, fizemos uma recepção de acho que o cara era coronel da aeronáutica, que o cara ia ser nosso professor, mas tinha que fazer a recepção. E ele não queria ser, nós falamos, vamos levar você pra jantar, pra almoçar. E ele falou, não precisa se preocupar, eu nem janto e tal. Aí o pessoal levou ele pra tomar um chopp, só tomou um chopp, levamos pro hotel. A única exigência dele foi o seguinte: no sábado, providencia pra mim um jornal do Rio de Janeiro pra eu ler. Eu falei, cara, onde é que eu vou conseguir esse cascavel nessa? Faz o quê? Faz 5 anos que a gente fez a pós? Nossa, esse tempo, né? Faz 5, 6 E anos. aí, conseguiram achar o tal do jornal? Cara, só tem eu acho que hoje banca de jornal em Cascavel só tem o Edson. Na época, que eu creio que seja esse período aí que você está falando mais, nós tínhamos aí o Banco do Edson e o Marafon. Tinha o Marafon. O Marafon, ele tinha assim uma grande quantidade, né? De vários títulos. Marafon o Ricardo, Marafon. É o pai do Ricardo. É o pai do Ricardo. Ele tinha banca ali próxima à rodoviária velha. Isso. Depois teve um AVC, aí ele vendeu a banca, foi morar no interior, teve um AVC e depois acabou vindo a falecer. O pai do Ricardo. Se a família Marafon falar alguma besteira, quiser se retratar, fica à vontade, tá? Mas eu acho que a história é essa, mais ou menos. Minha mãe é amiga da família do Marafon. Entendi. Mas então, aí eu só lembrei desse fato curioso aí, de que as pessoas liam... E ele, cara, sei lá, tinha 70 anos, esse coronel reformado já do exército, não era nem da reserva, ele tava reformado já do exército, da aeronáutica. Ele falou, eu queria que você buscasse o jornal, eu não vou lembrar qual jornal que ele queria, mas era lá do Rio de Janeiro, assim, o Globo. O mais tradicional na época era o Globo, né? O Globo, alguma coisa assim. Ele queria pode ser qualquer um, mas se tiver o Globo. E o cara, onde é que eu vou arrumar isso em Cascavel, cara? Porque até tem os jornais que vem, né? Sim, mas acho que hoje eles chegam aqui 3, 4 horas da tarde. Por aí. Pra quem é assinante, sei lá. Exato. Anderson, e assunto, né? hoje você, como pré-candidato a vereador, você tem uma bandeira que é a representatividade dos PCD, correto? Exatamente. A bandeira principal
né, da minha pré-candidatura é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E fala um pouquinho, vamos... Como é que Cascavel está posicionado nesse cenário? Vamos aprofundar sobre esse assunto, que esse é o tipo de coisa que quem não é PCD não sabe, Uhum. né? É igual trabalhar com o terceiro setor. Só acaba sabendo o que é terceiro setor e tal, quem tá ali dentro, né? Mas o cidadão comum, muitas vezes, essa é uma realidade longe dele, né? Quer dizer, ele não tem um contato no dia a dia das dificuldades e das necessidades que existe um grupo que tem que ser representado, né? Exatamente. E aí que entra aquela questão que eu estava antes contando para vocês. Vamos dizer, partindo da história que eu tive, né? Da minha vida, trabalhei na biblioteca, depois, né? Segui adiante, aí fui para a área de comunicação visual, que daí realmente fui trabalhar com o Clyde Schneiker, né? Porque eu já tinha uma vocação para trabalhar com a criação, principalmente, direção de arte. Sim. Ali. Eu comecei a desenvolver isso já trabalhando na biblioteca, fazendo capas de livros. Então, que legal. Daí foi que eu parti para a parte de comunicação visual. Posteriormente, fui trabalhar na Gráfica Tuicial. Trabalhei lá dentro com pré-impressão e também fui gerente de impressão lá. Tive uma grande oportunidade, né? Foi assim um grande aprendizado que eu tive lá com a família Fortunato. E aí, na sequência, né? Fui trabalhar numa agência com o Domingos, na DOPS também, direção de arte, criação. Só, cara, eu não sabia dessa parte da tua história. São coisas, né? O Regi, tu conheceu o Regi? O Regi... Regi guitarrista. Sim! Nós éramos a dupla lá. Na DOPS. Na DOPS? De Regi, que está em Santa Catarina. Caramba, cara. Então, a minha área... muito amigo, cara. Sim. Meu Então, Deus. fui na área de criação e aí, posteriormente, aí eu encarei eu mesmo ser empreendedor e abri a Digi7. Né? Que na época foi assim... A Digi7 era uma das... Vou dizer para você, estava entre as 3 maiores empresas de comunicação visual da cidade, né? Nós tínhamos 4, eu tinha lá 4 equipamentos de impressão, 50 pontos de outdoor posteriormente. Então, assim, foi um... Você fazia a parte comercial ou você fazia a parte técnica dentro da Digi7? Tudo. Eu fazia tudo. Falar a verdade para você, o cara, quando ele decide empreender, ele tem que conhecer todo o processo. Né? Então, eu fazia desde o comercial até o final lá, que era a produção, a entrega, o pós. Isso que nós tínhamos aí 12 pessoas lá, né? 12 colaboradores, então. Mas é essas coisas que fazem parte da nossa construção e que daí você pensa assim, poxa, se eu conseguir, vamos dizer, eu sou uma pessoa com deficiência e eu consegui chegar onde eu cheguei, não sou um mega empreendedor, mas eu me considero um vencedor. Porque mesmo com as adversidades, de repente tu não chega onde você quer. Mas você tem que continuar lutando para você ir construindo a sua história, para você alcançar os seus objetivos. E hoje, dentro de mim, o meu objetivo é representar essas pessoas. Tá? E aí você me pergunta, como é que surgiu isso? Eu ia perguntar isso agora. Como é que surgiu, como é que despertou isso? Quem conheceu o Anderson? Quem conhece o Anderson fala, meu Deus, mas eu nunca imaginei que o Anderson um dia ia, né, querer se envolver até politicamente, né? Tu sabe que eu sou músico, você já deve ter visto, né? Castilho, não sei se... Conhecendo o Anderson agora pela Tu vai depois, entra no meu Instagram, você vai ver. Eu tenho uma forma característica minha própria de tocar, onde eu toco com esse braço aqui. Você toca... Piano, sou pianista. Nossa, que legal. Sou pianista. Então, comecei assim, toquei na minha igreja durante anos, né? Mas assim, eu sempre tocava só pra louvar a Deus. Sim. Tô lá para louvar a Deus. Para me entregar, dar aquilo que Deus me deu como dom, né? Servir a Ele lá como músico, né? Mas eu sempre tinha um pouco de receio de tocar fora. Sabe? Sempre tinha um pouco de receio de tocar fora. Por quê? Porque eu achava que isso poderia se tornar um sensacionalismo. E eu nunca gostei de fazer sensacionalismo, né? Porque chama atenção. O cara vê o Anderson, o cara... Não. Depois tu olha, tá no meu Instagram lá, Undergromo, né? E assim, um dia minha esposa começou a me incentivar. Ela falou assim, mas por que tu não faz umas gravações? Eu acho que você tem que deixar isso registrado hoje em dia com as redes sociais, com a internet. É importante. Isso vai servir, inclusive, para outras pessoas, né? É a questão da inspiração. Minha esposa insistiu, daí meu pai e minha mãe também, mais grave.
Aí eu tomei uma iniciativa, eu vou gravar. 2020, finalzinho de 2022. Aí eu fiz uma gravação, publiquei, beleza. Vi que o pessoal repercutiu bacana, né? E todo mundo, porque as pessoas acham diferente, né? Eu gravei um outro. Aí naquela que eu gravei, o segundo vídeo que eu publiquei, aquele vídeo meio que ele viralizou, sabe? Eu sei que deu uma quantidade de visualizações, eu sei que eu tenho um vídeo lá que tá com no Instagram 170 mil visualizações, alguma coisa assim, né? E eu recebi um contato de uma mamãe, sabe? Ela pegou, mandou uma mensagem para mim: olá, tudo bem? Aqui é fulana, ela é lá do Pará, né? Mas ela acessou meu vídeo porque uma pessoa viu e indicou para ela. Falou assim: eu tenho um filho que ele nasceu com ausência de membros. E quando eu vi o seu vídeo, despertou dentro de mim uma esperança. Que legal, né? Pensei comigo, né? Bacana. Ela falou assim: eu gostaria de conversar com você. E aí eu conversei com ela queria saber como que era a minha vida, quem que era o Anderson. Falei: não, tem minha vida normal, sou casado, sou empresário, né? Trabalho, tenho minha vida social. Nossa, mas eu achei, o que seria da vida do meu filho? Na sequência, uma outra mamãe lá de Santa Catarina, também, Gabriela, o nome dela. Meu filho, o filho dela, mesmo problema que o meu, também, só que acho que agora não recordo se é o lado esquerdo ou direito. Como é que é? Aí uma de Uberlândia, eu sei que começou assim, e assim, despertou dentro de mim algo que eu falei assim: poxa, mas eu posso ser uma ajuda para as pessoas. Eu nunca imaginei isso. Eu nunca via dessa forma, sabe? Porque assim, eu ignorava a deficiência que eu tenho. Eu ignorava. Porque eu falava assim: gente, você exploda a deficiência, eu vou seguir minha vida. Se eu ficar, né? Por causa daquilo que eu falei para vocês, porque meus pais falaram: segue sua jornada. Só que nem todas as pessoas são assim. Nem todos têm essa percepção e essa visão de vida. E aí eu falei: poxa, que bacana, sabe? Eu acho que eu posso fazer algo, né, pelo próximo. E foram vários contatos, né? Aí tem uma associação da Aramão, aqui de Paranavaí, também fez um dia contato comigo: olha que bonito, por republicar uns vídeos, né? Sabe, aquela coisa. E eu falei assim: poxa, gente, acho que a gente tem que dar um passo maior. Aí, no final do ano, eu fui para Goiânia. A família da minha esposa é de Goiânia. E eu vi uma publicação de um vereador chamado William Veloso. Ele é cadeirante e ele é vereador lá em Goiânia. E eu pensei: sabe que eu vou bater um papo com esse camarada? Mandei mensagem para ele. Falei: aqui é o Anderson, sou do Paraná, tô aqui a passeio. Eu gostaria de conversar com o senhor. Aí ele falou: não. Eu vi, inclusive, ele falou assim: eu estava olhando aqui os seus vídeos e eu quero muito conversar com você. Aí nós marcamos um café, uma panificadora lá no centro de Goiânia. A gente foi lá e vou falar para vocês. Foi uma das melhores conversas que eu tive com uma pessoa, né, que é deficiente. Ele é Dr. William Veloso, advogado, vereador, cara muito bem sucedido, um cara com uma cabeça incrível, sabe? Aí batendo um papo com ele, ele olhou para mim e falou: Anderson, quero lançar um desafio para você. Presta bem atenção, você vai, não precisa me responder agora, mas você vai amadurecer isso aí. O que mais precisa do nosso país é de pessoas que legitimamente levantem a bandeira da causa das pessoas, não aproveitadores. Eu lembro que ele falou desse jeito, porque ele falou assim: o que mais acontece são aproveitadores. Ele falou: na política o que mais se tem são aproveitadores. E você, mais como ninguém, falou: estou te conhecendo agora. Estava olhando teus vídeos, não sei, tive uma boa sensação sobre você. Ele falou: então você pensa, né, nisso. Pensa nessa possibilidade de você encarar. Ele falou: sabe o que você faz? Você tem um limão aí. Você tem um limão. Beleza? É azedo, né? Ele falou: agora sabe o que você faz? Pega esse limão e faz uma bela de uma limonada. Faz uma bela de uma limonada e construa sua história e vá lá, volte para a sua cidade. E aí, se você aceitar esse desafio, eu acho que vai ser uma das grandes decisões que você vai tomar na sua vida. O que você acha? Rapaz, aquilo balançou comigo, sabe? Ele me deu uma lição, né? É um cara que ele faz parte da comissão de acessibilidade lá em Goiânia, sabe? Então tem uma visão muito ampla, né? Nossa, que história inspiradora, né? Cara,
Parabéns, Anderson. sabe? O que é E legal, né? Porque assim, se você contou antes o exemplo das mães que vieram até você, primeiro, né? Queria falar que teus pais são incríveis. Porque primeiro eles olharam pra você e falaram assim, é isso aí. Vida que segue, bola pra frente, sim, você não tem o que fazer. E Cara. aí, se você decide se você quer viver ou se você quer chorar. Então, o negócio é viver, entendeu? uhum, E aí eu acredito que os pais, eu tô me colocando no lugar de pai. uhum, O pai, acho que quando acontece com o filho dele uma deficiência dessa, ele não sabe como lidar. E eu acho que a tua voz, ela tem que ir para esse caminho. Tô te dando um achismo mesmo, né? sim, sim, A tua voz tem que ir por esse caminho. Porque o filho é reflexo dos pais. E os pais, se eles não sabem como lidar com isso, é evidente que eles vão poder ajudar. E eu falo, tem muito pai que vai super proteger uma criança com uma condição adversa do uhum, que de fato olhar e falar assim, é isso aí. Você vai viver ou você vai chorar? Então vamos viver. E aí você foi se inspirar num outro cara lá de Goiânia pra vir pra cá e pra trazer tua história. Olha, E ele tá se parabéns. transformando também Claro, numa um exemplo. referência, né? Uma Imagina, referência. imagina Acho que ninguém pega essa pauta em Cascavel. quantas crianças, né? Que talvez se olhem assim, tá, mas o que eu vou fazer, né? É, Aí querem fazer tocar um instrumento musical, mas eu Uhum. tenho essa dificuldade. E ver lá você tocando piano, não, é possível, é possível. sim, não, mas é aquilo que eu falei. Deus dá condição para o ser humano dele se reinventar. Basta você escolher e aceitar. Porque, ó, como tu tá falando agora, Rogério, nós temos duas opções na vida, cara. Ou você encarar aquilo, ou você baixar a cabeça, se encolher, enfiar debaixo de uma coberta e falar assim, acabou o mundo. Depressão, enclausuramento. A família toda depois vive em volta daquela pessoa. Trava. E outra, não é só a pessoa que sofre, é a família. Tu sabe, casos e casos de famílias em estado depressivo geral. Porque aquilo que tu falou de suicídio é um choque extremo. A mãe, você imagina, na época a minha mãe não tinha, hoje tem ultrassom, claro, né? Mas na época raras oportunidades se fazia isso, né? Era um exame caro para a época. Então minha mãe não sabia que eu ia nascer daquela forma, né? Você imagina o choque. Você imagina o choque. Nossa. A hora que veio, diz que as enfermeiras, né? O médico, inclusive, eu conversei com ele, o Dr. Carlos Pupi, né? Conhecido obstetra aqui na nossa cidade, né? Foi bater um papo com ele, um dia que eu conversei com ele, ele lembrou e falou assim, você foi a primeira criança com deficiência que nasceu quando eu cheguei em Cascavel, ele até chorou. Ele falou, cara, que coisa bonita. Ele falou assim, coisa bonita aquele bebê, virou você cara com quase 2 metros de altura aqui. Né, ele é um senhor muito carinhoso, né? Marido da doutora Lilimar Mori, né? Aí ele falou, que coisa linda. Eu contei um pouco da minha história para ele, sabe? Então, assim, quando nasci, aí as enfermeiras não sabiam como reagir. Como é que a gente vai levar essa criança para a mamãe? Eles enrolaram. Diz que eu todo bonitinho, né? Diz que eu tinha na época, quando eu nasci, cabelo preto, né? E levou aquela bolinha, né? Entregou. E para contar para meus pais, você imagina, não é fácil. não. Então, assim, Nossa, já pensou, cara? é um choque. Eu tô acompanhando aqui, mas eu tô com o olho marejado, cara. Castilho, você imagina, Rogério. É que a filha dele tem 1 ano e 7 meses. A minha filha tem 7 meses. Elas são de setembro, só que a filha dele é 1 ano antes que ele. Só que a gente é muito amigo, então a gente acompanha. As meninas estão aí direto, correndo, Sim, brincando e tal, não sei o que lá. E aí nós estamos aqui pensando, eu tô me colocando no lugar dos teus pais, cara. Meu Deus. É um choque. Então, assim, para toda a família isso é um choque, sabe? Então, mas enfim, segue a vida e eles me proporam isso. Vamos em frente. E é isso que falta às vezes, né? Realmente pessoas que demonstrem, né, que a vida tem que seguir. É isso aí. A vida precisa seguir. E hoje você tá nesse ato de coragem. Eu acho que não tem nenhum vereador hoje em Cascavel que tenha... Dos
é 21 hoje, 21. Dos 21, na verdade, assim, o que as pessoas tentam levantar a bandeira. Mas o que se vê? Falta de sensibilidade, falta de conhecimento. Porque, assim, tu sabe, sempre se vê uma oportunidade... Acho que é falta de representatividade Não. mesmo. Tem uma fatia Sim. da sociedade que ela tem que ser representada por alguém que... Legitimamente. legitimamente. Exato. Que vive, né, assim, que vive isso, que faz parte da vida dela. Como é que, por exemplo, como é que eu, homem, vou falar sobre as necessidades de uma mulher? Cara, eu não... entendeu? Eu não tenho essa... Mas também tem aquela história. Para que os PCDs tenham representatividade, eles precisam se unir através de um representante. Eles Isso precisam, é o caminho essencial. inverso. Precisam dar legitimidade, Exatamente. né? É, essa voz. Dá, Porque eu falo assim, isso seria a expressão certa, representar. Né? E se as pessoas, né, principalmente as famílias, as pessoas com deficiência, elas conseguirem enxergar isso que eu estou tentando transmitir, e se elas abraçarem essa ideia de ter um representante realmente legítimo, a gente pode mudar muita coisa. A gente pode mudar muita coisa nessa cidade. Acessibilidade, mercado de trabalho, Você tem um levantamento leis. de quantos PCDs tem em Cascavel? Assim, no Brasil, Uhum. tá? No Brasil, a estimativa é que tenha em torno de 16 milhões e 800 mil pessoas. São em torno de, acho que 9,8%, né, por cento da população. Então, claro, isso deve expandir para Cascavel. Então, assim, se a gente pegar Quase mais... 10% da população. em torno de 30 mil pessoas com deficiência, nos mais variados graus. Então, eu ia até perguntar, e eu vou Sim. acabar demonstrando a minha ignorância aqui. Não, peço, fica à vontade. Peço desculpas, Sim, tá? aham. PCD envolve somente a parte física, falta de algum membro, tem a PCDs a parte mental também? Quando se trata de PCD, Castilho, são todas as deficiências, né? Aí são as pessoas com deficiências físicas, intelectuais, né? Aí as deficiências visuais, né? Surdos. Então, assim, envolve tudo. Só que, assim, até falando sobre porcentagem, olha só. Se diz, né? O IBGE que fala que são 16, né, 8 milhões, mas pelo que a gente está sabendo, isso chega a 25%. Porque o Brasil tem um problema muito sério de números. Tanto que o município não tem dentro do sistema dele de cadastro dos postos de saúde ou assistência social um campo lá que diz a pessoa, ela é... Então, assim, é tudo assim, vai meio que por dedução, né? Sabe, eles pegam... Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que não tem um dedo, ela pode ser considerada Exatamente. PCD. Mas às vezes Isso. ele não deu entrada para fazer o processo, ou ele não se considera um PCD, E entendeu? vocês têm Ou- graus de PCD? E daí ainda nós temos os autistas. Isso. Porque, assim, até havia-se, né? Essa margem aumenta muito. Já aumenta muito, sabe? Porque os autistas, até pouco tempo, muitos anos atrás, isso não era considerado uma deficiência, né? É considerado uma doença, É. alguma coisa assim, não era? Eu li uma vez algo sobre isso por conta da situação do meu sogro. Eu tive que estudar porque eu o auxiliei no processo da troca de carro dele, né? Aí tem que fazer lá, tem uma série de processos, tem que fazer e tal. E aí eu acabei estudando um pouco sobre o tema, mas, por exemplo, uma pessoa que coloca bota uma prótese no joelho. Então, por exemplo, pega a rótula dele, que agora é patela, pega lá e vai trocar por uma prótese. Ele também é considerado um PCD. Entendeu? É isso, Anderson. Não tô, Sim, não tô errando, né? Mas porque Tem gente que, ela por vai... exemplo, acho que até o Lula agora é PCD, né? Ele fez uma troca, botou uma prótese no quadril. Colocou. Se duvidar, ele seria considerado um PCD. Uhum. Tô chutando aqui, tá? Tô deduzindo Sim, o que sim. a gente leu. Não tenho certeza do que eu tô falando. Então, então tem várias pessoas que talvez não estejam mapeadas nessa categoria, né? E aí que entra aquilo que eu falei dos números. Aí, segundo estimativas, isso pode chegar a 25% da população brasileira, que daria em torno de, vamos dizer, 45 milhões de pessoas. É gente pra caramba. E essas pessoas, em grande maioria, elas não estão representadas. Porque aquela coisa, para falar a verdade para vocês, a pessoa, às vezes, quando ela tem uma deficiência, ela tem vergonha. Cara, ela tem vergonha de colocar a cara e falar assim, eu vou lá encarar isso. Né? Muita coisa aconteceu na minha vida que me moveu a tomar essa decisão,
né? E hoje eu falo assim, eu vou lá, eu quero representar essas pessoas, sabe? Mas eu sempre falo assim, tudo na minha vida aconteceu naturalmente. Eu deixo nas mãos de Deus. Eu sou um cara de muita fé, sabe? Toda decisão que eu sempre fui tomar na minha vida, eu sei que tem pessoas que não pensam assim, mas eu penso. É isso aí. Eu coloco o joelho no chão e falo assim, Senhor, me guia nos meus passos. E é isso que eu quero. Porque se for para eu ir para lá e eu não fazer nada, meu irmão, eu prefiro não ir. Então você interpreta essa tua vontade é uma missão mesmo, uma vocação. Você falou a palavra certa, missão. Eu coloco isso como missão. Porque até você falou agora sobre representatividade. Ó. A mulher não alcançou o espaço dela. Você vê, nós tivemos períodos que a mulher não tinha representatividade. Aqui na Câmara Cascavel, 21 vereadores, nós temos duas mulheres. Duas mulheres. Nós não temos nenhum PCD, né? Não. Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Cascavel nunca teve. E aí que entra, que eu falo assim, eu gostaria muito de... seria assim histórico para nossa cidade. Eu acho que a Câmara de Vereadores é um lugar que tem que, tem que ter essa pluralidade. Exatamente. Sim, né? Tem que ser plural, exatamente. Tem que ser plural. Não, eu gostaria com muito orgulho de falar assim, né? Cascavel hoje vai ter a primeira pessoa com deficiência na Câmara. Né? Acho que seria assim um marco, né, histórico, a gente avançar muito. Você vê, porque dentro nós temos aí eu acho que um orçamento, se não me engano, de 1 bilhão e 600 milhões orçamento, né, para 2024. Acho que é 1,8. É uma coisa assim, você vê, um orçamento, mas... E políticas públicas é realmente de pessoas que vistam a camisa e falam assim, dentro desse orçamento, né, o que está sendo feito para as pessoas que precisam. Né? Você vai olhar hoje a acessibilidade nossa. A gente evoluiu muito. A cidade nossa, ela cresceu muito nesse sentido. Mas tem muito mais. Tem muito mais. A desunião da classe, das pessoas, das associações, das entidades, é uma divisão gigantesca. E falta, de repente, alguém que tome isso, né? E pegue na mão e fale assim, gente, vamos caminhar junto. Eu até ia dar um exemplo que eu vi esses dias atrás. A gente tem uma pessoa na família, a Gabi, que ela é deficiente visual. E ela é modelo da Pampili. Eu já te falei do caso dela? Acho que nunca falei, né? Não. Ela é modelo da Pampili. Olha aí. Mas ela é genial. Acho que ela tem agora 8, 9 anos. Não lembro quantos ela tem. Mas se você conversar, cara, você tá conversando com um adulto. Nós vamos trazer ela aqui um dia. Ela tá morando em Goiânia agora. Olha aí. Morava em Beltrão, agora tá morando em Goiânia. E aí, por conta disso, quando você tem alguém na sua família, quando você tem alguém que próximo a você, você acaba enxergando algumas coisas que não fazem parte do seu cotidiano. Então eu vi aqui em Cascavel o seguinte, tem aquela vou fazer aqui para poder aparecer na câmera também, tem aquela trilha, que tem aquelas, na calçada, tem aquelas bolinhas pro deficiente visual. Piso tátil. O piso tátil. Uhum. Você tá passando piso tátil. Aí, o piso tátil acabava. Do nada. Porque era um degrau que uma rampa. Alguém fez uma rampa de acesso na garagem e do outro lado continuava na mesma linha o piso tátil. Então, quer dizer, a pessoa com deficiência visual ia estar ali, caiu no buraco. Mas a pessoa que fez a calçada pensou, bom, se caiu, se levanta e continua caminhando, porque o piso tátil está do outro lado. Uhum. São essas pequenas coisas Isso. que cara, que não se atenta. Quem não convive, talvez você que não tenha casos, né, que próximos a você, Sim. você ia passar por esse piso e falar, é um piso normal. é um piso normal. Vida que segue. Pô, tá certinho, acabou aqui, continuou lá, tá assimétrico, inclusive. Mas pra quem tem alguém que conhece, você percebe, fala, cara, que falta de senso. Não, isso o que é? Falta de fiscalização. Fiscalização. E aí que entra o papel de um legislador. É isso aí. Qual que é a função dele? Legislar, É isso aí. cobrar, exigir. E você acha que a gente tem hoje no nosso meio político, né? Eu não estou, claro, generalizando, nós temos bons políticos. Mas com outras bandeiras, né? Mas com outras bandeiras, ele não vai, às vezes, Perfeito. muitas vezes, se preocupar. De repente tem um lá que diz que é o representante, mas eu digo para você, não é legítimo. Ele precisa ainda muito para chegar no nível de uma pessoa que já é e que ela entende o que uma pessoa com deficiência precisa, sabe? De cabeça, eu lembro do Paulo Ganimi
foi deputado federal. Foi, né? Não é mais. Foi Uhum. deputado federal do Novo. Ele era PCD, mas ele andava meio assim. Deve ter alguma outra. Eu não sei se era. Eu não sei dizer o que ele tinha, né? Uhum. Mas foi um representante brilhante, assim, bem arrojado. 15 anos ele era executivo, né? Antes de ser deputado federal. Caramba. E me veio na cabeça dele porque hoje eu vi uma reportagem sobre ele, né? Hoje ele, enfim, assumiu ele é CFO, né? De uma empresa lá. Voltou a ser executivo. Voltou a ser executivo. E ele chegou lá como deputado federal e falou, não, tô aqui para mostrar que Fazer o negócio acontecer. vou fazer o negócio acontecer, tem uma representatividade, precisamos colocar os olhos, né, sobre essas questões dessas necessidades, das pessoas com necessidades, mas a minha proposta aqui é uma proposta bem arrojada de fazer a coisa acontecer. Então foi um negócio assim, tipo, a parte do PCD foi uma adição a todo um trabalho também que ele era extremamente capacitado, né? Uhum. Por exemplo, no teu caso, né? Você pré-candidato a vereador. Não é que o Anderson vai focar somente no PCD. O PCD Não, vem a adicionar a a- uma postura de trabalho porque isso você aí. foi empresário, você já foi servidor público, né? Você é um PCD, mas existe toda uma amplidão uma amplidão de vivência, de experiências Exato, que são- fazem são- o Anderson. Exatamente, são pautas, né, que envolvem o meu dia a dia também. Porque, É. por exemplo, falando de outras pautas, aquela coisa, o cara não pode só pensar assim, eu vou só pensar, porque na causa PCD, claro que vai ser a minha bandeira maior. Até porque legitimamente eu sou, então eu tenho que carregar isso. Mas eu também tenho uma atuação na região sul. Eu sou presidente de associação de moradores. Eu faço parte do núcleo territorial da região sul, sou coordenador de marketing lá. Então, e tem esse envolvimento comunitário também. Então, assim, a bandeira da região sul é outra pauta que eu vou carregar comigo. Que você vai carregar. Exato. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm. Uhum. Qual é a cascavel que o Anderson enxerga no futuro? Principalmente uma cascavel com mais acessibilidade, eu não tenho como negar. É isso aí. Cascavel com mais acessibilidade, com mais inclusão. Isso eu não posso negar, que é a primeira coisa que vai vir na minha cabeça. O crescimento nesse sentido, a ampliar e fazer um trabalho de conscientização, porque o que mais falta, Rogério e Castilhos, é conscientização das pessoas, do empresariado, dele abrir portas para pessoas que precisam. Porque assim, gente, nós temos muitas pessoas com deficiência extremamente capacitadas. O que falta? Oportunidade. É claro que tem aquele cara que não quer trabalhar. É isso aí. O cara que não quer trabalhar, independente se o cara ele é uma pessoa com deficiência ou não, ele não quer trabalhar. E a gente sempre percebe também, pelo menos quando a gente vai pesquisar a vaga de emprego PCD, você percebe que são vagas, vamos dizer, menos atrativas. Entra. Vagas mais operacionais, Uhum. vagas menos rentáveis financeiramente, né? Igual esse cara aí que é CFO que você falou. Cara, é um cara fora da curva. Entendeu? Um cara fora da curva. Não, então, é Pra isso. chegar onde ele tá, né? Sim, então a falta às vezes de oportunidades também está ali na cascavel que eu vejo, né, para um futuro. Mas esse ponto que você tocou, né, acessibilidade. Acessibilidade para quem é PCD está diretamente ligado a uma questão de dignidade, Principalmente. né? É isso aí. Até porque isso está na nossa lei brasileira de inclusão, né? Porque Que é a lei isso, 13, acho que com 46 de 2015. Ela garante todos esses direitos. Mas e na prática, né? Na prática. Então, é isso que é o grande problema, sabe? Então, a gente precisa lutar mais por isso. Precisa ter pessoas que se engajem nisso, que encarem isso, sabe? Então, é esse que é o diferencial. Mas, assim, Cascavel, que nem eu falei para vocês, comparando com outros lugares, ela tem ido bem. Tem ido bem. Tem ido bem, mas
Tem muito. Mas sempre dá para melhorar. Sempre dá pra melhorar. Vamos falar um pouco da tua região lá, pra gente ir mais pro encerramento. Como é que tá a região sul? Essa obra aí da Carlos Gomes, o que você enxerga disso enfim, o que você espera lá para a região sul e quais serão as tuas bandeiras, evidentemente além do PCD que a gente falou tanto, né? Exato. A região sul, hoje nós vemos como uma região esquecida. A população que mora lá. A população. Tá. Nós temos sérios problemas de mobilidade. Hoje é o mais grave, você vê a região do 14 de novembro, aquilo é um caos. Aquilo é um caos. O que isso significa? Falta de representatividade. Aí você vê lá para a região do Cascavel Velho. Há uma briga, uma luta por aquela trincheira. Sabe? Ah, tudo bem, Carlos Gomes, está sendo feita uma obra maravilhosa, sensacional. Mas a região sul não se resume a isso. Não se resume só a Carlos Gomes. Ela começa lá no Presidente e vai até Guarujá. A região sul hoje tem 86 mil habitantes. É uma palotina. Sabe? Aí você vê a região oeste de uma maneira incrível, né? Desenvolvimento pleno, obras, condomínios e... Tá, mas e a nossa região sul? A gente... Que foi uma luta quase há 20 anos atrás da região norte, né? Foi. Há 20 anos atrás era uma briga muito grande da região norte para ser lembrada, porque era difícil acesso de mobilidade para lá. E a região sul mesmo, se você pegar do Presidente até o Guarujá, eu sei porque lá no restaurante nós fazemos entrega nesses bairros, eu sempre falo, cara, você vai mandar um motoboy pro 14 de novembro, pro Guarujá, pro Cascavel Velho nem tanto, mas é que nós estamos lá perto, nós estamos na side, né? Mas no 14 de novembro e no Guarujá, eu sei que a gente acrescenta 20 minutos no tempo, porque sabe que ali ele vai passar por aquelas... Só tem um acesso, né? Um acesso de volta ainda, de mão dupla, porque é ruim, entendeu? Então ali é realmente um problema a ser resolvido. Aquilo é um gargalo que eu vou falar para vocês. É para isso a importância de que a população saiba escolher o próximo prefeito. Sabe, Cascavel hoje precisa de alguém, né, que venha com gás, com conhecimento, com bagagem e principalmente ideias novas. Eu penso assim, aí que entra aquela coisa. E, por exemplo, eu falando o meu posicionamento, né? Hoje eu, como pré-candidato, hoje eu estou ao lado de Márcio Pacheco. Então eu não tenho como negar, né, e não defender o Márcio Pacheco. Porque eu conheço a capacidade dele. Sabe, Cascavel não pode voltar no tempo a outros nomes que já passaram 3 vezes. Eu acho que precisa se dar um gás, renovar o município. Eu acho que isso é importante. Né? São nomes de respeito. Todos, né? Tanto, eu vou citar nomes, né? Edgar, Renato Silva, Márcio Pacheco. São vários, vamos dizer, players. Vários players. Várias pessoas tentando, né? Tentando um lugar ao sol aí Exato. no Paço Municipal, né? Então assim, por isso, a escolha agora, ela tem que ser feita com muita consciência. Se Cascavel quer realmente continuar... Isso, e acho que vai mais de encontro ao que você acabou de falar. A gente falou praticamente o programa inteiro sobre essa questão de representatividade. Então, se você pegar, por exemplo, os moradores da região sul, é evidente, pelo menos assim, você precisa pensar que eles estão lá na situação de que eles precisam se unir e falar, cara, nós vamos apoiar a pessoa que vai resolver o nosso problema. E eu estava até lembrando, há poucos anos atrás, as regiões lá não eram nem conectadas. Não. Então você entrava no Guarujá, você saía do Guarujá. Você entrava no 14 de novembro, você saía do 14 de novembro. Entendeu? Elas não eram conectadas entre elas. Não. Hoje, mérito, eu não sei quem fez a obra, tá? Mais mérito de quem conectou, porque hoje você consegue entrar no Cascavel Velho e você consegue chegar até o Guarujá, pelo menos elas são conectadas lá. Então se a pessoa precisa transitar lá por aqueles bairros, ela consegue. Tô errado, Anderson? Olha, com muita dificuldade, mas consegue. Mas consegue. Porque assim, o que acontece? Nós temos ali hoje a Rota Sul, né, que também é um trabalho, inclusive, da SIC, do núcleo territorial que foi feito, de se cobrar, né, chegar no poder público e exigir que se fosse feita uma interligação.
Só que ainda existe ali uma parte, um gargalo que não foi resolvido, que é aquela baixada da Petrocom. Eu sei porque eu tinha um amigo meu que morava atrás da União Oeste e ele namorava uma menina que morava no Guarujá. Então, pra ele poder levar ela pra casa, que ele, sei lá, levar ela na casa dele, pra levar ela pra casa, ele tinha que pegar o carro e voltar, pegar a BR, ele não andava na BR, então ele tinha que voltar até o próximo acesso, que era ali no centro, aqui na Cuiabá, às vezes ele voltava na Cuiabá e ia lá no Guarujá. E depois pra ele voltar pra casa, Guarujá, pegava a Vitória, entendeu? Tava mais fácil a gente trocar de namorado, pegar alguém na região. Foi exatamente o que aconteceu. Aconteceu isso. Ele muito longe, era Ele muito fez longe, os cálculos. Era muito longe. Ele Não tem amor calculou. que resista a tanque de combustível. Você fala que namoro à distância não dá certo, né? Você viu o efeito da falta de Mas mobilidade? essas áreas, hoje, Até essas um áreas- relacionamento. Essas áreas hoje elas são conectadas, estão muito mais fácil, mais fácil do que era antigamente, evidente, mas aí sempre dá pra melhorar, né? Isso, né? Mas a região sul realmente ela carece de uma atenção muito maior. Anderson, que prazer ter você aqui, cara. Prazer, Muito né? bom. Muito Prazer, bom. você pode ter certeza, é meu, né? O nosso bate-papo, claro, se fosse, a gente é longe. Ixi, ela- Tem muita coisa para conversar, né? Mas vocês podem ter certeza, para mim é um privilégio muito grande, né? Ter aqui estado com vocês, né? Participar desse podcast. Parabenizar vocês por essa iniciativa tão bonita, porque assim, o que mais a gente vê é falta, às vezes, de oportunidades para que as pessoas possam expor a história, as suas pautas, as suas bandeiras. E essa é uma forma muito bacana, muito democrática, sabe? Que vocês têm feito isso, não olhando até a questão partidária, nada. Não, vocês estão abrindo simplesmente a oportunidade para que... A gente até tem uma ideia aí de, durante a campanha política, Uhum, fazer alguns programas diários, talvez mais curtos, uhum. para que a gente consiga, para que o candidato, no caso, na condição de candidato Uhum. ele consiga falar muito mais. É, Porque hoje a gente fica nessa, então eu sou pré-candidato. Aí você tem cheio de tatos para falar, né? as tem coisas que ter e um, tal. tem que ter um cuidado, né? A gente até brinca aqui que às vezes eu brinco com algumas pessoas que vêm aqui, eu falo assim, pode ficar tranquilo que deixa que eu falo para você não se comprometer. Não, né? porque é isso, tem que ter um zelo, porque juridicamente isso eu falo daqui a pouco, não, eu sou um pré-Anderson. O Anderson é um pré-candidato. Pré-candidato, isso aí. Né? E daqui a pouco uma pegadinha lá, um asterisco lá embaixo, bota tudo a perder, né? É, isso mesmo. Então a gente está realmente analisando aí uma ideia. Inclusive, se você tiver alguma ideia, quiser mandar pra gente aqui de como é que a gente deveria fazer durante a campanha, fique à vontade. Anderson, eu queria te pedir mais uma coisa. Olha pra câmera e fala e chama as pessoas para te seguir na rede social. Naquela lá. Naquela câmera. Naquela ali? Para te seguir na rede social e para falar para convidar as pessoas para te seguir nesse momento que Te você tá passando agora, conhecerem, pra te né? conhecer, isso aí. Gente, para você que está acompanhando o podcast maravilhoso dessa rapaziada aqui, conheça o meu trabalho. Vai lá, acesse. O meu Instagram é _gromo, inicial de Anderson, Gromo, GROMO, que é o meu sobrenome, _gromo. Siga lá, você vai ver eu tocando, você vai ver alguns vídeos de algumas atuações que eu fiz aí no segmento de pessoas com deficiência. Enfim, o meu envolvimento na causa, tanto das pessoas com deficiência, né, como na região sul, que é outra pauta que eu vou estar aí defendendo. Então, eu conto com a sua presença lá. Vai lá, acompanhe o Anderson lá. Show de bola, Maravilha. Anderson. Muito obrigado. Todos temos uma ideia sobre política e eu quero saber qual é a sua. Vem participar com a gente.